Por que decidir é algo tão difícil? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal a respeito do porquê que fazer escolhas é algo tão difícil, né? E eu acho que a decisão está muito atrelada justamente a essa ideia, né? Existe uma referência que ela é chamada de Lei das Malvinas, que diz que sempre que não precisar fazer uma escolha, não faça uma escolha, né? Justamente porque nessa linha de entendimento, sempre que você decide alguma coisa, quando você escolhe, você está naturalmente abrindo mão de outra coisa que você deixou de escolher. E mais do que isso, né? Você está trazendo para si o senso de responsabilidade pelas consequências dessas escolhas, né? Então, quando a gente vai observar certas pessoas que têm algum perfil mais relacionado a seguir ordens do que necessariamente fazer escolhas, a gente vê que muito desse perfil ele é um perfil de autopreservação, né? No sentido de que em grande parte das vezes, né, as pessoas que têm uma dificuldade maior de lidar com a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas, elas preferem seguir certas ordens, né? E isso é muito trabalhado ali no campo dos recursos humanos ali, né? Enfim, da gerência de pessoal, né? Tem vários nomes hoje para esse campo ali, mais organizacional, corporativo, justamente para a identificação desses perfis. Então, geralmente essas pessoas que têm esse perfil mais voltado para essa questão de seguir ordens, é justamente porque, em grande parte das vezes, elas têm dificuldade de lidar com o preço das suas decisões, né? Já outras pessoas que talvez tenham aquilo que é mais dito como perfil de liderança, né? São pessoas que talvez não se importem tanto porque conseguem de alguma forma ressignificar ou então dar algum tipo de anestesia mental para uma eventual consequência das suas escolhas, né? Então, muitas vezes essas pessoas entendem que alguma escolha precisava ser feita e que ambas teriam então as suas consequências, né? E não conhecendo o cenário que não foi escolhido, a gente precisa aprender a lidar com as consequências do cenário que foi então escolhido, né? E aí, nesse detalhe em específico, nesse segundo tipo de pessoa, eu acho que a gente pode sim aprender algo com tudo isso, né? Então, essa ideia de que decidir se torna algo muito difícil é derivado, claro, em grande parte disso que eu falei, desse fenômeno como um todo, mas existe algo também que a gente pode trazer de algumas referências filosóficas, que é o fato de que vai doer de qualquer jeito, né? Existe uma referência filosófica que vai mais ao encontro desse tipo de pensamento, que é justamente a ideia de que quando você decide sair de um relacionamento, por exemplo, aquilo vai doer, né? Mas decidir também ficar no relacionamento também vai doer, né? Porque muitas vezes você se encontra numa posição em que algo não está bom ou que você já não se sente mais tão pleno, tão satisfeito ou feliz em certos ambientes, relacionamentos, enfim. E aí parte então aquela ideia, aquela primeira faísca de será que eu devo mudar? Será que eu devo fazer algo para poder sair dessa situação? E aí, naturalmente, surgem diversas perguntas, a nossa própria mente começa a ramificar vários possíveis cenários e a gente começa a se assustar com tudo aquilo, porque existe também, em consonância a tudo isso, existe também aquele fator do medo do desconhecido, né? Então aquela questão de que aquilo que nós estamos vivendo, que nós já conhecemos, nos traz uma sensação de conforto e acomodação gigantesca, e explorar novos caminhos traz para a gente sim alguns gatilhos de medo, de um certo temor, né, pelo desconhecido, pelo que pode vir, mas ao mesmo tempo também nos possibilita ter grandes e positivas surpresas ao longo de todo esse trajeto, né? Então, quando a gente para realmente entender que qualquer tipo de decisão que a gente tenha, ela vai doer, a gente passa, de alguma forma, a entender que a dor ela não vai ser evitada se a gente evitar as decisões, né? Mas que a gente pode ter através de decisões corretas, centradas, né? E que a gente acredita ser as melhores para nós, a gente pode ter sim surpresas maravilhosas e a gente pode estar sim, então, trazendo vários benefícios para nossa vida, simplesmente por ter a iniciativa e a coragem de decidir então mudar
enfim, traçar novos caminhos, ou então simplesmente abandonar coisas que já não fazem mais tanto sentido para nós, né? Então, eu acho que esse entendimento, né, essa percepção de que a dor virá de qualquer jeito, ela é para nós algo que pode ser sim libertador, no sentido de que a gente vai não só aprender a lidar melhor com essa ideia e aceitá-la para nós, porque também algo que complica bastante quando a gente fala sobre decisões é muitas vezes a negação, né? E isso em maturidade como um todo, né? Eu já trouxe aqui várias vezes para vocês em vídeos sobre a importância de nós aceitarmos pagar o preço pelas nossas escolhas e que isso traz para a gente um amadurecimento gigantesco, um crescimento pessoal absurdo, né? Quando a gente para de terceirizar responsabilidades e culpas e assume a responsabilidade pelos nossos próprios erros e pelas nossas escolhas, e aí, como forma de agregar para o nosso crescimento pessoal como um todo, é a gente aceitar que as coisas possuem os seus preços e que muitas vezes esses preços no início podem sim trazer dores, angústias, medos, mas que isso não pode, ou teoricamente, né, não deveria nos paralisar diante de algo que a gente sente que deveria ser para nós, né? Então, se o medo da dor te paralisa para fazer algo que você sente que precisa ser para ti, esse medo ele se torna praticamente insignificante se você olhar no futuro os benefícios e os resultados positivos de ter enfrentado todo esse medo e pagado o preço por essas dores que são dores momentâneas, né? Há quem diga que o sofrimento ele é o intervalo entre duas felicidades, né? Então, entre algo que você estava vivendo de pleno, que já não é mais pleno, e algo talvez que seja pleníssimo no futuro, talvez exista um caminho de sofrimento, de dores e de obstáculos, né? Que talvez sejam exatamente aquilo que é necessário para você atingir aquilo que você almeja, né? Eu trouxe em outro vídeo também sobre justamente essa ideia de que se está difícil, provavelmente você está no caminho certo. Se você não viu, aconselho que você veja. É um vídeo bem interessante, uma reflexão bem interessante e que vai somando para nós esses entendimentos que trazem para nós talvez qualidade de vida, um melhor bem-estar, mas de certa forma também uma calmaria nesse mar de confusões que muitas vezes são os nossos pensamentos, né? Que vão nos criando ali vários medos, vários pavores, mas que em grande parte das vezes não são reais ou que podem ser sim superados para um bem maior, tá bom? Agradeço mais uma vez cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo, vocês que estão presentes comigo aqui, sou extremamente grato e peço que, se você estiver gostando, que se inscreva, porque isso me ajuda bastante, que dê o like, compartilhe e, se possível, também comenta, né? Eu adoro interagir com vocês aí, como vocês já devem saber por outros vídeos, né? Então, para mim, é sempre uma sensação extremamente prazerosa. No mais é isso, gratidão e até o próximo vídeo.